Déjà. Shalom, shalom béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zambé Apambola Mingi. Pour nous avoir encore réunis dans ce moment et dans sa présence. Et je suis reconnaissant pour le souffle de la vie que Dieu nous a accordé. Et en arrivant cette nuit, et précisément les 10e nuit, et dans la prière des 40 jours et nuits, et ce n'est pas par ma propre volonté ou bien c'est par vos volontés, mais c'est par la volonté de Dieu qui nous a accordé la vie et de se mettre dans sa présence. C'est pour ça que je te demanderai de prêter vraiment ton attention dans ces services, d'éviter tout esprit de sommeil, de fatigue, de pensées arrière ou négatives. Soyons tous ensemble dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je demande que je vois sur l'homme, soit au milieu de nous, la communauté aussi. Amen. Et sans plus tarder, je salue encore à tout le monde qui sont là dans le groupe, ainsi que le papa, les mamans, les frères, les sœurs qui sont là vraiment. Et je vais juste vous dire que vous ne finirez pas cet service que Dieu n'arrive pas à répondre à vos requêtes. Et je vous rassure qu'avant la fin de ce service, avant d'arriver au 40e jour, ou bien au 40e nuit, Dieu va répondre par rapport à vos sujets au nom de Jésus. Amen. Et laisse que la main de Dieu soit au milieu de nous. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui écoutent bien le français, d'autres l'anglais et le portugais. C'est pour je verrai aussi inviter le frère Joël pour nous aider, même s'il ne va pas se faire voir dans les caméras, il peut le faire de loin. Et s'il désire, pour moi, je souhaiterais qu'il soit tout près de moi. Et nous aussi, nous sommes en plein hiver. Donc, nous avons ma ligne. Donc, on a vu sur la bagarre, donc il faut nous comprendre ici. Nous avons payé ma ligne. Nous sommes dans la carte de ma ligne. C'est ça pour moi. Je ne sais pas si le frère va faire l'interprétation en anglais ou bien en portugais. Bon, iremos fazer a tradução. Que Dieu soit loué, c'est en portugais. Et nous continuons toujours le message que nous sommes en train de poursuivre. Estamos a continuar com a mensagem. Je suis en train de parler sur la miséricorde de Dieu sur son peuple. Et à travers le message que Dieu avait donné pour le peuple de Dieu, je suis en train de parler sur ce message-là. Je veux te rassurer que tu es un peuple choisi de Dieu. Tu es un peuple élu de Dieu. Tu es un peuple que Dieu a localisé. Tu es un peuple que Dieu a mis sa main. Tu es un peuple qui demeure près de Dieu. Et tu ne seras pas ici. Tu ne seras pas ici. Le Dieu des prophètes, le Dieu des apostolos, il est capable d'opérer de grandes choses. Quel que soit dans votre nation, dans votre pays, il y a des choses qui ne marchent pas. Quelle que soit la pauvreté, quel que soit l'air vaccin, quel que soit les vaccins qui est en train de demander les gens, mais moi je te rassure aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par sa miséricorde, Dieu va pouvoir pour ta famille, Dieu va pouvoir pour votre village, Dieu va pouvoir pour votre vie, Dieu va pouvoir pour ton pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'insiste encore que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Et on avait pris un sous-thème qui nous disait un peuple qui écoute la voix de Dieu. Un peuple qui écoute la voix de Dieu. J'ai enfin parlé de cela au moins 3 jours et 3 nuits. Aujourd'hui c'est le 4e nuit que je vais encore continuer le message que j'avais en train de parler. Eu comecei a falar. En train de parler. Eu estou a falar. Je vais continuer ce message. E eu continuo com essa mensagem.
Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu. Sem mais tarde iremos ler a palavra de Et on Deus. va un peu comprendre qu'est-ce que Vamos ler Dieu nous pouco a o que é que réservé o pour Senhor nos aujourd'hui. reservou para nós hoje. Amen, amen. Amém. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, Livro de Salmos, Psaume le chapitre 49, Salmos 49. le verset, on va commencer de 2 jusqu'à 6. Iremos começar do versículo Parce que 2 até l'autre o fois, 6. j'avais parlé Da outra vez eu falei sur le verset 2, sobre le o versículo verset 2, o 3. versículo 3. Aujourd'hui, je vais aborder le E verset hoje 4. iremos abordar sobre o versículo Amen, 4. amen. Amém. Et sans plus tarder, E sem mais tardar, nous lisons la parole de Dieu. leamos a palavra Honorons de Deus. cette parole. Honrando essa palavra, Je lis au nom du Seigneur eu Jésus-Christ, leio notre em nome do Sauveur. nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Il me dit ceci. A Bíblia nos diz: Écoutez ceci, escutai isto, vous tous, vós todos, peuple, povo, prêtez l'oreille, e tomai atenção, vous tous, vocês todos, habitants du monde, habitantes do mundo, petits et grands, pequenos e grandes, riches et pauvres. ricos e pobres. Ma bouche va faire entendre A minha boca vai fazer des entender paroles as sages. palavras sábias, Et mon cœur a des pensées pleines e o de meu sens. coração está cheio de pensamentos, cheio de sentido. Je prête l'oreille E eu presto a aux orelha sentences qui me sont inspirées. às sentenças que me são inspiradas. J'ouvre mon chant Eu, au son de la harpe. eu abro o meu canto para o som da harpa. Le 6e verset. E o 6º versículo: Pourquoi craindrais-je por que eu temerei au jour du malheur, nos dias da maldição, lorsque l'iniquité enquanto que a de iniquidade mes dos adversaires meus adversários m'a enveloppé? me envolvem? La parole de Dieu. E a palavra de Deus. Nous assoyons Tomemos os nossos assentos dans la paix de Dieu. pela paz do Senhor. Amen, amen. Amém. Nous continuons le message. Continuamos com a mensagem. Nous continuons le message. Continuamos com a mensagem. Et j'avais parlé et expliqué sur l'écoute. Eu falei e expliquei sobre a escuta. J'ai dit l'écoute c'est quoi? Eu expliquei o que é a On a escuta. autrement symbolisé l'écoute comme l'oreille. Nós simbolizamos a escuta como a orelha. On a parlé de l'écoute comme l'oreille. Nós falamos da escuta como a orelha. Et ainsi on a discerné la voix E nós discernimos a comme voz la bouche, como a boca ainsi que les yeux, e os olhos. ainsi que même le main, E mesmo também as ainsi que mãos. même le pied. Assim como também os pés. On avait décortiqué et E expliqué nós descodificamos e la explicamos voix de Dieu. a voz de Deus. Mais quand on parle de l'écoute, Mas quando falamos da cela veut escuta, dire quer dizer il y a un homme qui dit que há homem que écoutez diz: ceci. escutai Selon isto, Psaume, segundo Salmos, le chapitre 49, le no verset 2, versículo quand David nous 49, parle, capítulo 49, versículo il 2, dit quando ceci. David nos diz: écoutez ceci. escutai isto. Donc quand on dit écoutez Quando ceci, dizemos donc escutai j'ai isto, quelque chose é à porque vous tenho algo apprendre. J'ai a quelque falar. chose à vous donner. É porque tenho algo a Je dizer. ne peux pas dire écoutez ceci si Não posso j'ai falar, rien escutai à vous isto, parler. se não tenho nada para falar. All together. Amém. Je devrais dire ceci Eu tenho que dizer isto. ou bien écouter ceci Ou escutai isto. quand j'ai quelque Mas chose eu à vous tenho donner. algo a entregar. Mais je ne peux pas retourner en arrière Mas eu não posso parce olhar para que trás. j'ai qu'une heure du temps de l'enseignement. Porque eu só tenho uma hora de Et je ensinamento. sais que le frère qui est là est en train de regarder le montre. E eu sei que tem um irmão que já está a olhar a Donc hora. il me dira, frère, tu as déjà fait une heure du temps. E ele vai me dizer que On irmão devait já fez passer uma hora. dans une autre étape. E a gente vai passar para uma outra Je etapa. ne sais pas, je vais aussi demander de l'air chez lui. E eu vou agora pedir a hora para ele. Il est quelle heure d'abord? E que horas já são? Donc afin que nous sachions et puis de comprendre. Para nós podermos entender mais ou menos. Je ne sais pas. Donc nous sommes là, 0h. 0h33. Donc qui veut dire São 0h33. nous à 1h, hein, Quer dizer que em uma hora, à 1h25, até 1h25, je vais faire au moins 1 heure de temps. eu irei fazer já uma hora. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Je parlais d'un peuple Eu falei de povo synonyme que significa, ou sinônimo,
à une personne. igual a uma pessoa. On avait dit ceci, Eu disse o Dieu seguinte, ne peut jamais parler Deus não pode falar donc à tout un peuple. de povo, num povo de uma vez. Oui. Sim. Pourquoi? Por quê? Dieu va utiliser d'abord Deus utiliza primeiramente homme homem ou bien une ou femme uma mulher au milieu d'un no peuple meio de povo afin de transmettre le message fim au de peuple. transmitir a mensagem ao povo. On se comprend. Nos Dieu compreendemos? ne peut jamais parler à tout Deus le não monde comme pode ça. falar a todo mundo de uma Parce vez. qu'il y aura du désordre. Porque terá de Parce qu'il confusão. y a tout un peuple. Porque é Mais povo. parmi ces peuples, Mas no meio Dieu do va povo, susciter. Deus vai Dieu va suscitar. élever. Deus vai La elevar. personne que Dieu va A élever, pessoa que o Senhor il vai ne regarde elevar. pas s'il est Ele não vai petit, olhar se é s'il pequeno, est licencié, s'il s'il é est licenciado, étudiant, s'il já s'il estudou, est riche, se é s'il est rico, pauvre. se é pobre. Mais Dieu ne va pas Mas regarder Deus não cela. vai olhar Mais essas Dieu va coisas. faire le choix Mas Deus irá fazer a sua escolha selon la personne que a pessoa il que désire. ele vai escolher. Et c'est la personne là E essa qui va pessoa aller é que irá au milieu du peuple no meio do povo afin de em annoncer fim de ce que anunciar Dieu dit. aquilo que o Senhor Afin diz. de annoncer A fim de ce que anunciar Dieu dit. aquilo que o C'est Senhor pour diz. ça le sous-thème Por isso é que o nous dit subtema qu'un nos diz peuple qui que écoute povo que la escuta voix a de voz Dieu. de Deus. Un peuple qui va povo parvenir que à écouter la voix de vai Dieu. escutar a C'est voz un de Deus. peuple qui É dépend d'un povo sentinelle. que depende de sentinela. Il n'est pas d'un sentinelle. Ele depende de sentinela. Parce que le sentinelle est là Porque o sentinela está comme ali l'homme que Dieu a placé como o homem que o Senhor pour colocou. regarder. Para Il est là olhar. dans son guéri. Ele está no seu lugar. Il voit Ele vê le rentrer, a entrada le e sortir, a saída. entrer, A entrada, sortir. saída. Donc, il voit toutes ces Ele choses-là. vê todas essas En coisas. fin de la journée, No fim il do va dia. faire quoi? E ele fará o Son quê? rapport. O seu relatório. Ok, Amém. ok. Amém. Amém. Nous voulons un peu comprendre là. Nós queremos entender aqui. Parce que quand on parle de la voix de Porque Dieu, quando falamos da voz de Deus, je vais entrer dans la profondeur. eu vou entrar na profundeza hoje. Je sais que ça va toucher. Eu sei que vai tocar. Ça va toucher. Vai tocar. Parce que Dieu veut que son peuple Porque Deus vê o seu povo. demeure dans sa E Ele quer que o seu povo demore na sua Marche na misericórdia. santidade. Que marcha na sua Je sais que santidade. dans cette génération, Eu sei que nesta geração, Dieu parle vraiment avec beaucoup de Deus gens. fala para muita gente. Il y a ceux qui reçoivent des E prophéties. aqueles que recebem de profecias, visão, de visões, sonhos. Mais malgré tout cela, Mas embora tenha isso il y a tudo, une voix há uma voz qui a été réservée. que foi Qu'on reservada. devait suivre ces E chemins. temos que seguir Parce qu'il y avait esse aussi un homme Porque havia qui também um homem disait dans Jean que dizia 14, no João 14, si vous gardez e ma se vocês parole, guardarem a minha palavra, je demeurerai avec eu vous. demorarei no meio de vós. Et la parole là, c'est la voix. E a palavra é a voz. La parole, c'est la voix. A palavra é a voz. Et quand on compare la voix et la parole, c'est E la quando même chose. falamos da voz e da palavra é a mesma coisa. Et nous voulons comprendre cela. E nós iremos entender isto hoje. Analysons le 4e verset. Analisemos o quarto Que nos montre versículo aussi, que nos mostra aqui comment je peux dire, partie numéro 4. a parte número 4. On dit, ma bouche va faire entendre E nos diz que a minha voz des fará paroles entender sages. palavras sábias. Je vais utiliser juste avec la bouche. Eu vou falar simplesmente da boca Sur ces versets. nesse versículo. Sur ces versets. Nesse versículo. Lorsque si nous partons, Quando a gente on veut parte, comprendre cette e nós bouche. iremos entender esta boca. L'interprétation de cette bouche. A interpretação Que desta palavra David nous boca. parle A là. palavra que Davi David está nous nos montre dizendo. ceci. Davi nos mostra o David que? nous relate ceci. Davi nos relata Que aqui. sa bouche Que a va sua faire boca attendre vai fazer au entender peuple ao povo la de Deus parole de la a sagesse, palavra da la sabedoria, parole de la vérité, a palavra da la verdade, parole de la a piété, palavra da la piedade, parole de a vie, palavra da la vida, parole de la a palavra lumière, da la luz, parole de la a science, palavra da la vida, parole a palavra de la divinité. da divindade, La parole divine. a palavra divina. Mais quand nous partons, Mas quando partimos, dans Matthieu le chapitre 4, Mateus capítulo 4, on va lire ce verset iremos ler esse capítulo et je vois que ça va nous aider. e vai nos ajudar. On va comprendre maintenant Iremos pourquoi compreender agora o porquê le peuple sont frappés. que o povo é Les chicoteado, peuples sont en train de passer que o povo acaba por passar
dans le châtiment de Dieu. em momentos da ira do Senhor. J'avais bien dit, Eu disse muito selon les bem, Écritures, segundo as Dieu Escrituras, ne va pas détruire cette génération. Deus não irá destruir esta geração. Dieu ne va pas nous tuer tous. Deus não vai matar a todos, Mais sauf que mas s'il simplesmente, faut châtier, se for para Ele vai chicotear, chatier. Ele vai chicotear. il va châtier. Ele vai chicotear. Parce que nous sommes ses enfants. Porque somos seus filhos. Tout un père, quand il voit un sang ne va pas dans sa Todo pai maison, que vê qu'est-ce que qu'il uma fait? coisa não está Il indo va bem, o que tirer ele les faz? oreilles. Ele S'il voit quelqu'un puxa qui a orelha. que vous ne comprenez Quando pas, ele puxa a orelha, il va você vê frapper. que você não Parce compreende, qu'il ele vai avait chicotear, parlé, porque il ele voit que falou e viu que não se fez nada. il n'y a vraiment rien du tout qui se passe. Amém. Lisons la parole de Dieu, nous voulons comprendre juste écrit. Leamos a palavra de Deus e iremos compreender La bouche que David nous parle. qual é a boca que o Matthieu 4,4, je lis au nom de Mateus 4, 4, Jésus de em Nazareth. nome do Senhor Jesus Cristo. Jésus répondit, il est écrit, Jesus respondeu, está l'homme ne escrito, vivra pas de o pain homem não seulement, viverá do pão somente, mais de toutes les paroles qui mas de toda sortent de la palavra bouche de que Dieu. sai da boca de Deus. Amen, amen. Amém. Je vais parler que de la bouche. Eu irei falar simplesmente da La boca. bouche. A boca. Ta bouche, ma bouche. A tua boca Ta e a minha bouche, boca. ma bouche. A tua boca e a Je minha boca. parle à un élu ce Eu soir. falo a um Je escolhido. parle à une personne que Dieu Eu a choisie. falo a alguém que Je Deus parle à escolheu. une personne que Eu Dieu falo para avait mis alguém sa que main o sur Senhor lui. colocou a Je sua mão parle à sobre une ele. personne que Eu Dieu falo avait para tiré alguém que o Senhor dans les tirou forêts, do meio dans da la floresta, fosse, do meio da dans la fossa, cour. do meio da Dieu y avait pris. do Senhor Atala lhe kine tomou. kotanga Não te, olhou porque atala você kine estudou, kosa não kitoko, olhou porque atala você kine é kosa na bonito, mbongo não olhou te, porque mais você tem samba dinheiro, benga mas o Dieu, Senhor te aplaçait chamou liboso e te peuple colocou wana, diante parce desse qu'il povo, savait que porque ele sabia que en toi, em ti, que Zamba que compasser ele irá la passar délivrance de o ce peuple. livramento desse povo. Nous allons. Nós diremos. La bouche. E a boca. La bouche. A boca. La bouche d'un sentinelle. A boca de La um bouche d'un sentinela. serviteur. A boca La de um bouche d'un élu de servidor. Dieu. A boca La de um bouche élu d'un de Deus. ministre. A boca de um ministro. Oh, la bouche. Oh, a boca. La bouche. A boca. La bouche. A boca. Les logos sont mon Hoje nós estamos a ver as coisas Les choses chegarem, vont changer. as coisas Les modificarem. hommes ou bien Os homens, soi-disant les gens qui se ou seja, disent aqueles je que suis un dizem que eu serviteur sou de um Dieu, servidor, é um qui se servidor donnent de des Deus, titres, que se dão qui se donnent des títulos, titres, que se dão qui se títulos, donnent des, qui se renomment que eux-mêmes. se renomam eles mesmos. Ils ont transformé la bouche de Eles Dieu transformaram a boca de en Deus mensonge. em mentiras. Je vais faire comprendre ça. Eu vou fazer Je vais entender. faire comprendre Eu vou ça. fazer entender. Si ce peuple aujourd'hui nous subissons de traitements mauvais, Se esse povo passa agora por c'est tratamentos parce que malignos, les causes, é porque la cause a causa provient des sentinelles. provém do sentinela. La cause provient des A serviteurs. causa provém do servo. Parce que les sentinelles Porque esses sentinelas estão a adormecer, estão a pestanejar, estão a na dormir. place bayebisa peuple No vérité, lugar de falarem a verdade ao balakisa povo, bango nzela, mostrarem bakomi o koluka caminho, koflate eles estão agora bakomi kokokosa a peuple. estão a Yango ntango mabe ezokoma, Porque na agora quando a sentinelle, vontade na chega, até o serviteur, bango nyonso servo, o sentinela, bazokima. todos eles estão a fugir. Nous sommes ensemble. Estamos juntos. Nous sommes ensemble. Estamos juntos. Et je vais directement, E eu vejo diretamente, je vais maintenant comprendre. eu vejo diretamente La para bouche você mauvaise entender. aujourd'hui. A boca errada. La hoje. bouche mauvaise aujourd'hui. A boca de hoje. La bouche mauvaise aujourd'hui, c'est quoi? A boca, a má boca C'est la hoje prophétie. é a profecia. C'est la prophétie. É a profecia. Toi, tu reçois le message. Você recebe a Je me mensagem, parle aussi. Deus me fala Dieu, também. alors, il rappelle la sœur. E Deus também Il fala parle com a aussi irmã, sur le fala frère. também com o irmão que Dieu está nous em parle casa. aussi. Deus fala a todos nós. Mais quand on comprend bien que Mas quando un compreendemos que chrétien, um cristão, un serviteur, même si tu es prophète, mesmo que é même si tu es profeta, apôtre, mesmo que é apóstolo, la nourriture a qui va comida te garantir que le vai te ministère que garantir o tu as. ministério que tu tens, Nourriture est copiée a sa ministère comida dans vai la lhe casse. ministério, Pourtant, mon vai sainteté, dar a ce n'est força pas la ao ministério, prophétie, não é a ce n'est pas la profecia, connaissance, não é o ce n'est pas conhecimento, n'importe quelle não é révélation, nenhum tipo mais c'est la de parole de revelação, Dieu mas é a vivant. palavra de Deus vivo. Parce qu'il y a des gens Porque há pessoas qui, quand ils parlent de la parole, que quando falam da la parole palavra, de prophétie, a palavra da vous profecia, comprenez que c'est la bouche de vocês Dieu. irão entender que é a boca Il y a de des Deus. gens, quand ils parlent de la parole de Há pessoas que connaissance, quando falam da palavra de ils parlent conhecimento, ce que Dieu nous dit. eles falam aquilo que Deus Il y a diz. des gens, quand ils parlent de la parole de Há doctrine, pessoas que quando falam da vous palavra da comprenez que doutrina, c'est Dieu qui você frappe. irá entender que é o Senhor Il que y a vai des gens, quand chicotear. ils parlent de la Quando as révélation, pessoas falam de vous comprenez que revelação, ça, você irá c'est la entender révélation que de isso Dieu. é a revelação de Deus.
Nous ne voulons pas flatter ces peuples. Não queremos mentir mais. este Bien povo. aimé dans le Seigneur. Bem amado no Bien aimé Senhor. dans le Bem Seigneur. amado no Ta Senhor. nourriture O teu n'est pas si on alimento te dit que não é quando te dans ta dizem chambre tu dentro avais do teu laissé quarto você deixou 1 million pour l'inondation. de kwanzas ou de uma outra coisa. Ça, ce n'est pas ta nourriture. Isso não é o teu alimento. Ta nourriture n'est pas seulement O teu si alimento não on é te somente dit quando te ta dizem mère est que a sorcière, tua mãe é ton bruxa, père est o sorcier. teu pai é bruxo. Ce n'est pas ta Não nourriture. é este o teu Ça, ce sont alimento. des éléments Isso são qui te permettent de bien que comprendre, permitem com qui que você te compreenda, aident, que te ajudam, par l'inspiration des pela choses inspiração à venir. das coisas a Mais la vir. parole de Dieu, Mas a palavra de Deus ça te donne la te force. dá força. C'est comme un dos à la É como sport. se alguém estivesse Dos à la fazendo força, sport. como se estivesse Só que fazendo ali é força. que Se não comer, il não faut vai aller même pas que não il vai dit bem. ça à la Ele sport. tem que comer Mais para quand on levantar s'en lit à ferro. Mas quando comment você est-ce não que come, vous d'accord? como você Comment vai est-ce lidar? que tu Como é que você vai Comment lidar? est-ce que le Como é que bacard? você vai Parce falar? qu'un chrétien qui Porque ne mange cristão pas bien, que não à come sa bem, force au corps, é à como sa se bonne fosse santé. alguém com a Il y a saúde, mon não tem boa le saúde. monde Por est isso é allé. que o mundo, Jesus aleluia. mighty. Il y a mon monde Por isso é que le você vê hoje, Le monde est à tromper. o mundo está a andar Parce de forma qu'aujourd'hui, errada. la prédication excellente, Porque hoje a Quand on pregação te dit- excelente é quando te dizem, quand on te dit, é quando te dizem, maman, tu vas prospérer. mamãe, você vai prosperar. Maman, tu iras à l'États-Unis. Mamãe, você vai aos Estados Unidos. Maman, je vois. Mamãe, eu vejo. Je vois. Eu vejo. Je vois des eu voitures. vejo carros. Je vois de l'argent. Eu vejo dinheiro. Là, c'est la É prédication isso para os excellente. dias de hoje. Là, É a tu seras, pregação là, tout le excelente. monde va t'aimer. Aí todo mundo vai te Là, amar. tout le monde va Todo t'aimer. mundo vai te Là, amar. tout le monde va Lá t'aimer. todo mundo vai te aplaudir. Écoute-moi. Ouça. Quand toi, un chrétien, Quando você é um même cristão, si l'homme de Dieu mesmo que o homem tu de es Deus basé dans des choses está pareilles, baseado em tu coisas es comme une parecidas, personne, você como uma pessoa quand il a que faim, quando tem à la fome, place de manger la no nourriture lugar de solide, comer a comida lui, sólida, il prend un bonbon, ele pega sambapito, un bonbon, sambapito, un bajuca, uma un pastilha, petit chocolat. pequeno Il chocolate. peut commencer à manger ça le lundi. Ele começa a comer isso Jusqu'à la desde fin de la segunda semaine. até o fim de Si semana. vous regardez bien la santé Se de você cet homme, olhar para a ou bien saúde de cette femme, desta mulher, est-ce qu'elle sera dans une bonne état? será que ele estará num bom estado de saúde? Tu veux comprendre? Estamos a entender. Ceux qui botali muntu wana Se malamu. olharem para esse tipo Aliás, de a pessoa bonbon, chocolat, que ou come chocolate desde segunda até domingo, olha se ele terá equilíbrio no corpo. Ce qui donne l'équilibre Aquilo que dá dans equilíbrio soto ya mwana no corpo nzambe, do Filho de chez un Deus, serviteur de Dieu, no corpo c'est la do servo parole de de Deus, é a Dieu. palavra Quel do que soit Senhor. tu es prophète, Mesmo que sejas tu dois profeta, méditer você cette tem parole. que meditar Tu essa dois palavra. comprendre Você cette parole. precisa Tu dois compreender prendre essa ton temps palavra. à méditer la Você parole tem que de perder Dieu. o teu Parce tempo que a la meditar a prophétie palavra, que tu porque donnes là, a profecia que c'est você dá interprète é interpretada por esta palavra. La prophétie que tu parles de A cela, profecia que c'est você fala é interpretada pela palavra de Deus. comment est-ce que on va Como é que você vai dizer yo agora? mona kaka ba hélicoptère, Ah, só vejo mona kaka ba helicópteros. femme de nuit. Você só vê maridos da Você só noite, pode viver mulheres da noite, mas você não consegue interpretar ou dar ao povo de Deus a palavra da Parce que la sabedoria. parole de Dieu, Porque a c'est palavra la de parole de Deus sagesse. é a palavra da Ils ont sabedoria. prévenir biso Está a nos prevenir à des choses à venir. contra coisas a Parce que la ouvir. sagesse c'est la prudence. Porque a sabedoria é a prudência. Un homme prudent Homem prudente, voit des mal. ele vê o mal que está longe. C'est ça, Amém. c'est ça, É isto. c'est ça. Amém. Maintenant regarde-toi. Agora olha para Toi ti. qui t'es appelé, Você que Deus toi qui chamou. t'es donné le Você ministère, que Deus deu quand o on sort ministério. ensemble à personne, on Você é a s'arrête. pessoa que Deus deu Comment est-ce que tu es en train de travailler au milieu de ce Você peuple? trabalha no meio deste povo. Il y a ceux-là, on va boire comme Há un pessoas que já negaram Il y a ceux-là qui ont refusé. Aqueles que Il y a ceux-là qui ont refusé. Aqueles que Mais il y a negaram. ceux-là aussi Il y a qui avaient compris que compreenderam sans que cette parole, sem esta cet palavra, peuple ne peut jamais este povo não exister. pode existir. Oui, et comment nango lelo oyo habitude. Agora hoje em dia Na bandimi yango pe baoka pe soni te. esse povo também não tem Baoka vergonha. soni ndenge nini. Não tem vergonha. Ye moko motambwisi Ele wakoso. mesmo que é o dirigente está mentindo.
O próprio dirigente está mentindo, mas não povo. Você não acha que Vous pensez qu'à Ninive, il n'y avait pas de l'argent. Acham que Ninive não À tinha Ninive, dinheiro. il y avait des hommes riches, Havia pessoas ricas, des hommes qui mangeaient aussi bien. pessoas que comiam em Tous condições. ces peuples-là ne faisaient pas la volonté de Dieu. Tous ces peuples-là ne marchaient pas dans la vérité. Tous ces peuples-là ne craignaient pas Dieu. Dieu n'avait pas besoin de les Deus não richesses. precisava da riqueza. Écoutez bien aimé, Escuta, notre Dieu n'est pas un pauvre. Nosso Deus não é pobre. Notre Dieu n'est pas un pauvre. Je vous rappelle, toi un serviteur, toi un homme de Dieu. Mais uma vez, Notre Dieu n'est pas un pauvre. À chaque fois, la place où il s'allie dans Nzambe, message comme ça, yo suis na yo kofoli ba compte. Você pega, abre conta, começa a colocar na DG, no teu canal, minha conta bancária é essa, e o Alex, manda aqui, dinheiro aqui. Deus tem a Vous regardez dans la télé, na televisão. l'homme de Dieu, O homem de Deus, il a mis des comptes ele bancaires, coloca as contas des bancárias, numéros de téléphone. números de Comme telefone, si notre Dieu, il est un como se piaquet. nosso Deus fosse miserável. L'évangile est vendu. O evangelho está On sendo a vendido. reçu gratuit. Nós recebemos gratuito. On va aussi donner Queremos gratuit. também dar Ce gratuitamente. peuple-là cherche des sentinelles qui vont les conduire dans la vérité. Na À verdade, Ninive ne manquait pas de l'argent. não faltava À Ninive ne manquait pas à manger. Não faltava À Ninive, il y comida. avait des maisons, il y avait de l'or et des diamants. Mais Dieu ne regardait pas tous ces biens-là. La quête des vanités, des vanités. Mais Dieu avait besoin des âmes de ce peuple-là qui soit sauvé un jour. Se fossem salvos dia. Dieu a besoin de ton âme. Deus precisa da tua alma. C'est pour cela qu'il se poumone. Por isso é que ele se preocupa. Dieu a besoin de ton âme. Deus precisa da Il tua n'a alma. pas besoin de ta richesse. Ele não precisa da tua riqueza. C'est pour ça que vous avez que sentinelle lelo. Por isso é que os Na sentinelas de place hoje, mon dimia mona que. ao invés do crente ver, não, é minha vontade, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A Bíblia diz assim que Quand la main gauche donne, quando a mão esquerda dá, la main droite a ne mão peut direita jamais não savoir. pode nunca saber. On se comprend? Amém. Estamos a nos entender. Tango liboko oyo Quando esta ya mão mopanzi ozopesa está neste oya lado koto e oyo deste lado, ekoki jamais koyeba. não pode Sim, saber sim. que esta deu. Quer dizer, Le verbe donné que je fais, o verbo dar que eu estou a naosala dar, mpona kobatama. eu faço escondido. soki napesi mosala nzambe Se eu ngombe, dar o servo de Deus napesi ye carne, mbongo, eu lhe dar napesi ye dinheiro, mafuta, eu lhe dar ce pano. n'est pas le monde bamona ngai, Não é para, ce n'est pas l'assemblée bamona não é ngai, para a mais Assembleia c'est Dieu mesmo. qui va Mas é voir para que esse mon Deus cœur, veja, olhe de para la o meu manière coração, que j'ai da offert. maneira que eu estou a C'est pour ofertar. cela batu mingi É por isso bozopesa que muita bozosema gente está a dar, mas bozomona eloko te. não Pourquoi? está a ver nada. Parce que Porque, bozopesa po bamona bebi. porque você está andando aí para vos Ye ver. moko mosala asalaki bamona. O próprio pastor também fez Não, para levar então eles para eram fazer para físicos, viver. físicos. Ou seja, é tudo Notre carne. Dieu n'est pas pauvre. Nosso Deus não é Notre pobre. Dieu n'est pas Nosso pauvre. Deus não é pobre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Nosso Deus não é Toyebaka pobre. eloko oyo. Nós devemos aprender Yo isso. nzambe abengaki yo na mosala Deus te chamou po no otambwisa trabalho peuple wana para na dar, vérité. para fazer andar esse povo na verdade. Dieu a tout créé. Deus tudo Dieu criou. a tout fait Deus ici. criou tudo nesta terra. La terre ne manque plus A rien. terra não falta nada. Dans le domaine No matériel, domínio la terre material, a tout. a terra tem Mais tudo. sauf que la terre manque la vie éternelle. A terra só C'est falta a pour vida ça qu'il eterna. a dit, il a parlé à son serviteur que tu devais y entrer dans la prière de 40 Você tem jours. que entrar num Il n'avait pas dit qu'allait chercher la Ele não prospérité, disse vai procurar allait chercher l'élévation, vai procurar les elevação. facilités, Sucesso. oh, de toutes ces choses-là, essas coisas les lá. dimensions, etc. dimensão Il n'a pas dit excelente. cela. Ele Il não a dit falou qu'il sobre allait isso. plaider la Ele disse miséricorde vai de Dieu. clamar a Pourquoi? misericórdia Parce de que Deus. ce peuple Porque este vit dans povo l'abomination. vive na Parce que ce peuple abominação. ne Este marche povo pas bien. não Parce marcha que ce de uma forma peuple correta. ne demeure Esse pas povo bien. não Parce que ce demora bem. peuple, il Esse vit dans povo vive na l'incrédulité. incredulidade. Chers hommes de Dieu, chers sentinelles, réveillons-nous. Oh, querido Réveillons-nous. Wake up. irmão, querido sentinela, levanta-te. L'évangile. Evangelho. L'évangile. O evangelho. Nous faisons écouter quoi Nós, o que é que estamos a fazer à escutar ces âmes-là? a estas almas? C'est mis.
C'est misérable. É miserável. C'est abominable. É Et abominável. finalement partout. Agora é por todo Ça lado. devient l'habitude. Tornou-se Quand vous hábito. voyez à la télé, Quando olhamos nas on telas, écrit le nom d'un serviteur. estamos a ver o nome Et puis escrito à no céu. gauche, E ao lado on est esquerdo, à son compte. dá aí a sua conta Et ce n'est pas bancária. même continue quoi. E não é uma conta só. Il y aura 2, 3, 4, 5, Standard 6. Bank, Tous todos les os tipos de sortes de contas. comptes. Vamos encontrar lá. Compte A international, conta internacional, compte local, a conta dans FNB, tous les comptes. todas as contas. Et les comptes de ces peuples-là, E a conta deste povo? c'est quoi? Qual é? Si toi tu mets tes comptes, et Se les comptes de você ces mete a peuples, conta, é a conta deste povo. quel Onde que rapport tá? que tu donnes pour ces peuples? Qual é o Tu es en train de a palavra, o conduire relatório que você les dá para esse enfants povo? Você abominables, leva as les pessoas enfants abomináveis, rebelles, os filhos les enfants rebeldes, os piétins, filhos les teimosos, incrédules, os mais afin incrédulos, de les a fim escroquer. de lhes mentir mais ainda. Laisse que la personne soit touchée, Deixa que a pessoa seja te tocada, cherche en cachette, que ele te procure nas il escondidas te donne quelque chose. para te dar alguma coisa. Là, Dieu, il est vraiment glorieux. Aí Deus mesmo é glorificado. Nous comprenons. Estamos a nos entender? Un peuple qui écoute la voix de Dieu. Povo que escuta a Ce voz de Deus. peuple-là, la voix qu'il écoute, Este povo, a voz que ça ne escuta, provient pas d'eux-mêmes. não vem deles Parce mesmos. qu'il y a un homme que Dieu a placé. Pois há homem que o Mais Senhor si cet colocou. homme-là a dérouté, Mas se esse homem se lui desviar, aussi va commencer à suivre les matériels. eles também irá seguir C'est o là material. quand on voit Por l'aspect isso de é que quando a Gésaïe. gente vê o aspecto de Gésaïe, Gesaí, son maître lui dit, Gesaí, o seu venez mestre rien disse, prendre cet não homme-là. vai buscar Pas nada de desse l'argent, Non, pas pas de de l'or. non, pas Parce de que le l'or. don que Élisée avait reçu, O dom que Eliseu c'était recebeu gratuitement. foi gratuito. Mais Gésaïe a Mas dit, il a regardé, Gesaí olhou, dans sa olhou, maison, il manque na quoi? sua casa, Je manque tá un jet, faltando je manque de l'or, je manque des tá vestes faltando, chères, je manque de beaux boucliers, je manque toutes ces choses-là. Il a dit que non, cordas. Ele je disse, não, fais un raccourci eu vou fazer pour um aller pequeno prendre curso cet argent. para ir pegar aquele Tous dinheiro. tes serviteurs, Todos tous eles tes sentinelles, Todos qui sentinelles. ne parvient pas que não de dire à peuple la vérité, diz o povo a c'est un verdade, serviteur é qui servo déroute le chemin de son que père. desvia o caminho do seu povo. Yona peuple wana, Você e esse povo bokosuka vão mabe. terminar mal. Surtout ayo kozala makasi. Principalmente você, Senhor. Cet monde, Este mundo, mokili oyo, este mundo ezokende vitesse, está em uma conexão forma com rápida, vitesse, numa conexão light rápida, place. numa mais 4G. eza na posa, Agora é 5G. basi oyo, Mas agora oyo a vida precisa zoloba de ete, pessoas que leur parole est Davi sage. está dizendo que a sua palavra é sabedoria. Vous verrez que dans cette génération, Você verá que nesta si vous geração, regardez plus de morts, se você olhar ce n'est que des o jeunes. mundo é mais Si vous regardez plus de morts, você verá mais ce n'est que des mortos, jeunes. são mais Ce n'est jovens. que les millénaires São mais qui jovens que estão a morrer. Pourquoi? Parce que cette génération Porque esta n'a geração pas de bons guides. não tem Tous bom les gens guia. qui viennent là, Todas as ils pessoas viennent que pour vêm voler, agora, pour vêm flatter, assaltar, pour leurs para propres mentir, intérêts, para seus pour leurs próprios propres interesses, ventes, para pour suas leur próprias famille. obsessões, para suas próprias vontades e famílias. Maintenant, quelle voix vous s'appelle? Agora, qual é a voz que Quem vocês voz? vão fazer o povo? Parce que ceux qui le ont comme ils na TV, Porque se eu já começar a passar na na TV, TV compte na eu nyonso. colocar as minhas contas, Nyonso wana kuna nessa tudo prestação para fazer, a satisfazer a vontade namoni que ela das célibataire, Eu venho, não, a irmã namoni que ela balite, eu ainda nunca namoni sou. ko pakole Agora mafuta. começa a alimentar La creme, chair. começa a alimentar Tá sede. mobali moko. Olha, tá aqui o Azoko homem. mama. O homem Lorsque tá la se chair preparar. a homem Enquanto que a irmã ya koyiba está a kangala. levar uma vida de roubar Na ao place homem na dos luka na outros. lycée vérité. Então, em vez de lhe dizer a verdade, Namoni batamaka na mutuka eu bien. vejo, não, tá com bom Aza carro. mpe na ndako ya bien. Tem um Mercedes, Tô tem uma soki na casa tie na aqui. nzela. Não, se eu lhe colocar nesse caminho, não vai fugir. Wena Não, então vou começar a vir mentir. Malheur à Maldição toi, a ti, homme ou femme, homem ou qui mulher, se met à pratiquer, à faire cette œuvre. que faz esse Je tipo de obra. insiste. Eu insisto. Le jour-là, Naquele ta dia, jugement o teu sera julgamento 10 fois, será 2 vezes. sera 2 fois, Será 2 vezes. sera 2 fois, Será 2 vezes puisque ozomona maior do que aquilo que está a passar no mundo. tambola malamu. Vamos andar bem. Sœur,
frère, les dons que tu as, que Dieu t'a donné. O dom que o Senhor te entregou. Tu es jeune, nous sommes des jeunes. Tu es jovem, nós somos jovens. Si tu voulais détruire le ministère que Dieu t'a Se donné, você quer destruir o ministério le don que Dieu t'a donné, o dom que o Senhor te deu, ça va la choix, oui, comment tu as la oui. faz aquela escolha de você começar a olhar. Regardez à gauche, à droite, à gauche, Olhar à para a droite. esquerda, à direita. Tu finiras par Você irá acabar por tomber. cair. Tu ne feras pas la Tu não volonté farás de a Dieu. vontade de Deus. Tu ne diras plus Tu ainsi não dit dirás mais l'Éternel. assim diz o Parce Senhor. que tu commences à Começarás promener tes yeux comme ça, à gauche, à girar droite. os teus olhos para a esquerda e para a direita. Dieu t'a placé au milieu de ta famille Deus te colocou no meio da tua família afin de le montrer le vrai chemin. mostrar o bom Pas le caminho. faux chemin, Não o mau le caminho. vrai chemin. Mas o bom Parce caminho. que dans ce chemin, Nesse il caminho n'y a que la vérité. há somente Dans verdade. ce chemin, Neste il n'y a caminho que le véritable. há somente a Dans ce verdade. chemin, Nesse il n'y a caminho pas de la copie. não há cópia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Que Dieu vous Que Deus bénisse. vos abençoe. L'essentiel est que vous compreniez. O mais importante é que você compreenda. Vous prenez cela. É que você receba. On n'a isso. pas assez étudié. Não estudamos assim On tanto. n'a pas assez entré dans les Não écoles entramos assim em grandes pour escolas étudier la langue. para estudar Mais línguas. ce qu'on a compris, Mas aquilo pouco que même nós si j'étudie entendemos, la langue, mesmo que eu estudei même si je línguas, cherche à connaître beaucoup de mesmo que eu choses, procure, mais si je suis pas avec coisas, Dieu, mas se não tenho Deus, je suis que rien. eu sou. Mais si je suis avec Dieu, Mas se eu tenho Deus, même si dans le bateau, mesmo que eu fale as coisas de il y a forma un peuple où torta, on va mas um povo que vai reconnaître que ça c'est la voix de que Dieu. esta é a voz de C'est Deus. pour ça que nous sommes à Jean Por isso 10, que ele diz no livro même le de domaine de Souka. do primeiro a Alors fim, bien, ele diz, quand mes brebis écoutera ma voix, quando as je minhas ne les appellerai pas. eu não Elle viendra, mesmo viendra auprès de moi. Mais vous, quand vous m'écoutez, vous ne comprenez pas et vous recevez les paroles, c'est d'accord que vous n'êtes pas mes brebis. Dieu t'a placé au milieu de ta famille afin que tu le parles, afin que tu le montres le vrai chemin. Mais si tu cherches à quitter ta famille, il faut que nos papiers nous sache bien que au final, au colonisé, quand il les a o pé onde tem mina. Você vai assustar a bunda da tua perna. n'a pas encore ici. Até o percurso que você tinha acabou com o teu futuro. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Pour nous regarder de l'air. Podemos olhar agora. Dans une minute, une heure. Pour que nous courons avec l'air. Ou seja, estamos a correr com a hora. Et donc, si vous voyez, on est arrivé à 1h25 minutes. Se nós olharmos que chegarmos até 1h25, estamos nos para Amém, amém. cortar, sabe? Dieu est un Dieu de l'ordre, Deus é um Deus de ordem, pas de désordre. não de desordem. On doit respecter le temps de Temos prier. que orar, temos que respeitar a hora de ensinamento. Je parlais de a la hora de oração. bouche. Eu falei sobre a Je n'ai boca. pas dit que tu arrêtes de donner les prières Eu prophètes. não estou a falar para você parar de Et aussi, c'est l'abomination. Isso também é Je abominação. comprends plus cela sur Hoje eu não cette entendo génération. mais isso nessa Vous geração. voyez les gens que Dieu a placés, Você não vê as pessoas que o Senhor colocou des hommes de como Dieu. Deus, homens de Deus. Un homme de Dieu dit aux âmes, Homem de Deus a falar para as almas. je peux prophétiser. Eu posso profetizar. I can prophesy. Eu posso profetizar. Toi, tu commences à télécommander. Você começa Ou bien a c'est Dieu recomendar qui te Deus. télécommande. Ou Deus é que está te telecomandar. Yo komi kotambwisa nzambe to Você nzambe que notambwisa yo. é que está fazendo a Mpona yo pesa mutu prophecy, para você dar kwebisa profecia. mutu I can Você tem que prophesy. perguntar não porque posso profetizar. Nakoki kopesa masaboli. Je peux prophétiser. C'est que tu fais, non? Isso é que você faz. Quand Dieu veut parler, quand Dieu veut parler, quand Dieu veut parler pour son peuple, n'a pas besoin de ton autorisation, n'a pas besoin de ton accès, n'a pas besoin de te demander, mais il parlera au temps Mas ele convenable. falar no seu tempo conveniente. Amen. Amen. Et, oh, je vais prophétiser. Ah, eu posso profetizar? Posso profetizar? Dieu combine yo. Quem és tu? Qui es-tu? Quem és tu? Qui es-tu? Quem és tu? Dieu parle pour l'avantage de son Deus fala peuple. para a vantagem Il do ne seu parle povo. pas à cause de Ele toi. não fala por Il ti. ne parle pas pour l'avantage de Ele, son não fala peuple. para, ele fala para o seu povo. Et, quelle
abomination. Que abominação. Yango so fingi sabasala nzambe Isso é que dele. está fazendo com que Nango ya mabe, nango ya malamu, tantos bons, diferença ya maus, já não há parce que diferença. oya malamu amoni Até o kuna pastor soki alobi I can ele prophesy. também fala que não, A ganhar plus des âmes. ele ganha mais Oyo alma. patala binga Ele tena. Yango na zwelisa yo. Isso eu quero te dizer. Sika na poste o Fica no nzambe yo. posto em que Deus Sala conhece. bisika wana. Trabalhe Il te naquele bénira lugar. de son Ele te œuvre. abençoará na sua obra. Reste là où Dieu te voit. Fica onde o Donne ce Senhor que Dieu te donne. dá aquilo que Ne o Senhor donne te pas dá. la chose qui n'est pas de toi. Parce que ça va mal tourner. Donne ce que Dieu t'a donné. Parce que l'apôtre Pierre dit, je te le donne. Ce que moi j'ai. Et ce que moi j'ai, ce n'est pas or. Ce n'est pas les diamants. Ce n'est pas ses habits. Ce n'est pas ses maisons. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas les portables. Ce n'est pas les chaînettes. Ce n'est pas les l'or. Ce n'est pas les bagnes. Ce n'est pas les pantalons. Ce n'est pas les vestes. Mais moi, ce que j'ai, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est ça que je te le donne, et je le donne, et je le donne. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire something. Le nom de Christ a la capacité de te donner toutes les choses que tu cherches dans ce monde. Le nom de Jésus a la capacité de faire de grandes choses que les gens n'imaginent pas. Le nom de Jésus a la capacité de faire changer l'histoire de ta famille. Le nom de Jésus a la capacité de donner la vie, de donner la vie. Le nom de Jésus a la capacité de mettre la paix là où il n'y a pas la paix. Aonde não tem paz. Amém. Le nom de Jésus. O nome de Jesus. Le nom de O Jésus. nome de Jesus. Le nom de O Jésus. nome de Jesus. L'évangile O evangelho commence à dérouter la vie. começa a desviar o seu caminho. O L'évangile evangelho ne se tient plus droit. já não está direito. L'évangile a changé la O version. evangelho mudou a sua À versão cause, por causa. pas à cause de ce peuple, Não por causa desse mais povo. à cause de toi que Por Dieu tua causa m'adresse, que o Senhor que eu toi te Dieu avait choisi. Por tua causa que Et o Senhor donc, te comme escolheu. sentinelle, Enquanto serviteur, sentinela, tu as abandonné Você les abandonou tâches que Dieu t'a données aquilo que o Senhor te pour colocou aller satisfaire le monde. para ir mais satisfazer o T'as mundo. tiré la Isaïe. Deixa-me te dizer. L'escroc qui escroque là à la route, O mentiroso Au que mente marché, no mundo, aí le nas voleur que tu praças, vois là, o qui vagabundo vole que jour você et vê, nuit que voa, dans le que marché, rouba de noite e de dia. avec toi, il n'y a pas de la différence. Sauf que tu voles dans tes paroles. Rouba nesta Tu es en train de palavra. voler Você Jésus. rouba Jesus. Tu es en train de te faire détruire toi-même. Você destrói a tua própria vida. Oh, il va aider. Osa Você não komi, está a lhe roubar, você está a Osa se komi, roubar. Está a se oh roubar. mayo moko. Está a se matar. Tu voles pas Jésus. Você não rouba Tu es en Jesus. train de te faire tuer Você toi-même. está a te matar a ti mesmo. C'est pour cela, si Dieu frappe cet monde, Se o Senhor tu chicoteia ne esse frappes mundo, à cause des gens qui sont ele élus, chicoteia por causa daqueles que mais são qui ont eleitos, changé la version mas de l'évangile, mudaram a versão do Evangelho. qui commencent à salir Que le nom de começam a Jésus-Christ citar o nome de pour Jesus leur propre Cristo, bien, para a sua própria pour leur propre benefício, vendre, para a sua própria pour leur barriga, propre para famille. as suas Et próprias c'est pour famílias. ça la colère de E por Dieu isso que a s'est ira de augmentée, Deus s'est aumentou, augmentée, parce que les hommes font ce qu'ils veulent, et non que ce que Dieu le demande. Em vez de fazer aquilo que Deus Nous pede, sommes ensemble. estamos juntos. Nous sommes ensemble. Estamos juntos. Agrément pour la parole de Dieu. Aclamemos para a palavra de Deus. Je suis toujours dans le 4e verset. Eu estou sempre no quarto Et versículo. précisément sur la E bouche. precisamente La na boca. bouche. A boca. La bouche. A boca. La bouche. A boca. Lorsqu'un sentinelle Enquanto devant le peuple de diante do povo de Dieu, Deus, il est comme la bouche de ele é Dieu. como a boca do Et le Senhor. peuple de Dieu, E o povo de Deus, bazar le col à oreille. eles estão ali como os Passou ouvidos, yoka. eles estão a ouvir. C'est pourquoi vous voyez que Por isso é que a gente les gens vê, que tu es en train as d'encadrer, pessoas que tu você es en train de está marcher avec com eux, quem estás a ils andar, écoutent beaucoup, eles mais ouvem ne muito, comprennent mas eles rien. não compreendem nada. Pourquoi? Por quê? Tango teye, Quando você lhe prega, a ele se tem réjouir, dinheiro, ele a se se alegra, félix. ele se Tango alegra. bongo esili, Quando o dinheiro acaba, azongeli même ele vem chemin. também, não vai no mesmo caminho. Soki diamba azongeli, Se for si diamba, ele impudicité volta. azongeli, Se for si impudicité, kisi ele volta. azongeli. Se é feitiço, Pourquoi? volta. Il Por quê? faut les montrer Você tem que le vrai mostrar. chemin. Mas eu Lorsque sei c'est la que chemin wana, esse caminho, il y a la vérité. tem a La vida. vérité c'est les E a os. vida é os C'est les ossos, é o os. osso. Biloko ezanga As
As coisas sem biloko carne. ezanga mosuni Aquilo que não tem biloko carne. ekemba Aquilo que é me ntango puro. moto aliako Mas quando a pessoa makasi come, ya kozwa a moto ata vai mopepe receber, ye mesmo ata que mbonge vem ye comigo, ata mesmo banguna que batelemi vem balingi comigo, basimba mesmo se tika nayebisa yo ele moto tomar wana alenga te aquela mpo oyeba ete porque nzambe ele wana sabe que abengai na Deus mokindo lhe chamou nzambe do wana fundo, aswai lhe na puxou do mokindo fundo, lhe puxou laisse-moi do te fundo. dire Deixa-me te dire deixa-me te si dizer, tes ennemis se os te teus combattent te combatem, si tes ennemis se os te teus cherchent inimigos jour te et nuit procuram dia ne e te noite, cherchent pas parce que tu es beau te procuram parce que porque você tu é es belle bonita, porque parce você que é tu es bonita, costaud não, porque parce você que é tu as belle, l'argent não, porque mais você ils tem te dinheiro, cherchent mas eles parce te qu'ils procuram, savent porque eles la sabem chose qui est en as toi coisas que est estão plus aqui grande são que celles qui sont dans maiores le do que as monde. coisas que estão no mundo. Amen. Aleluia. Glória a Deus. Nous montons. Nós estamos a subir. Tomata. Estamos a subir. Nous allons prier. Vamos orar. 10e nuit. 10ª noite. 10e nuit. 10ª noite. De 40 jours et De nuit. 40 dias e 10e 40 nuit. noites. 10ª C'est noite. le faux. Hoje, Lola eningana. o céu tem que estremecer. Lola eningana. O céu tem que estremecer. Lola eningana. O céu tem que estremecer. Nous voulons vivre la Nós miséricorde de queremos Dieu viver a sur misericórdia ce peuple, de Deus sur sobre cette este povo, génération. sobre esta On est geração. assez mal. Estamos mal. Trop de jeunes qui meurent. Muitos jovens a Trop morrer. de jeunes ne bazokufa. Muitos jovens a morrer. À cause de quoi? Por causa de quê? Conduite eza mabe. A Bazotanga na kati ya estão abomination. andando na abominação. Eh, bien-aimé. Bem, mano. Papa koyiba ti wapi? Vais roubar até onde? Kokosa ti Vais wapi? mentir até Nayebi onde? so ya solo. Eu estou a te dizer a Je mange verdade. pas les mots. Eu não, C'est la parole de Dieu qui dit cela. a palavra Azwebisa Jérémie. Está dizendo para Asi Jeremias. ces prophètes-là, ces pasteurs-là, esses ceux pastores qui aí, prophétisent, o que eles bazoprophétiser la estão pensée na bango. profetizando os seus Po ete pensamentos basatisfaire para peuple oyo, satisfazer basatisfaire mokili. para satisfazer Ngai nayebisi bango te. Mas Lorsque deixa-me te cet dizer peuple que este bakotambola povo malamu te, está na na mão. place balakisa Ao bakolo invés de bango ser mabe, mostrado a bango mão, bazokuvrir, que mal eles bapakola estão mafuta, eles bazobomba, bazobomba, bazobomba. Abi moi l'éternel Dieu, Eu, Senhor je ne Deus, connais pas. eu não Je l'ai jamais reconnu. Eu não Je l'ai jamais reconnu. Nunca Je l'ai jamais reconnu. Nunca Oh, conheci. ne pense pas que tu es iba wana zamba. Não pense que enquanto você rouba, Deus não te Zamba vê. zomuna. Deus te vê. Zamba zomuna. Deus te vê. Ne pense pas. Não pensa nisso. Dieu te voit. Deus te vê. 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 Mais il te donne le temps pour Mas te ele te dá o repentir. tempo para se arrepender. Il te donne le temps pour te Ele te dá o repentir. tempo para se Dieu n'avait arrepender. pas voulu tuer Ninive Deus não avant. queria matar Ninive Sans avoir sem élevé antes un homme elevar que homem Ninive n'a jamais attendu de lui. não esperava por ele. Tu comprends? Estamos entendendo. Samba boye komba Ninive Deus avant. não queria matar Ninive. Avant nanu atinda moto oyo Yoka yoka mala. mandar alguém. Oyo Ninive. Que aquilo que ele Oyo government. aquilo que o Oyo governo, président. aquilo que o Oyo presidente, badepute. aquilo que os Ba deputados, homme d'affaires. os homens de Batikala negócio, jamais organisa nunca ye. chegaram a pensar Samba zwa nisso. moto moko. Tocou numa Azalaka na pessoa. identité na kati ya Ninive. Azalaki sans na kati ya Ninive. Pas de valeur. Pas de valeur. Nzamba atindi ye. Akende kopesa. Akende kopesa. Akende kopesa. L'avertissement. Mais tant que l'avertissement enquanto que aquilo vem est commis sur les lieux, sobre o na lugar, kati ya peuple, no meio do povo, quand le peuple se détourne quando o de povo ça, vira sobre aquilo que Il é provoque anúncio, maintenant la colère de eles Dieu. provocam a ira de Deus. Zambe soka détruit peuple na bongo, Se o Senhor destruir este povo desse o banto jeito, ça a que été não estão sans obedecendo, avoir qu'au prévenir, sem antes lhe prevenir, aozala injuste. esse era injusto. Avant ça les locaux, Antes de fazer algo, algo na Amos 3:7. Amos 3:7, Il fait rien en secret. ele não fez Sans não avoir fez nada em segredo, sem révélé à que ses antes serviteurs le revele aos seus prophète. servos os profetas. Disons ainsi dit l'Éternel. Assim diz o Senhor, Ça, ce sera pour la gloire de Dieu. isso será pela glória de Deus. Mais si je veux te satisfaire, Mas se eu quiser te je satisfazer, détruis mon eu ministère, estou a destruir meu je détruis ministério, mon eu parcours, estou a destruir o meu ainsi percurso, que je détruis e aussi ta também vie. eu destruo a Tango tua yo vida. kosaka peuple Quando de você Dieu, mente o povo de sache Deus, bien que saiba le que sang de ce o peuple-là, sangue desse eza likolo ya povo mutu na está yo. sobre a tua cabeça. Commence à compter comme combien de Começa personnes a oyo contar iba. quantas pessoas que você já roubou. Nicolas Ken Por professeur. causa do eu Je peux posso prophétiser. profetizar, posso Yo profetizar. comment commander Nzambe? Você começa a comandar Na lobi Deus. malamu mpo Nzambe aloba. Olha, Avant até soza ele não président, serve se você soza roi. se você Nzambe rei. abimisi serviteur na Ele ye. Deus colocou seu servo Esaïe 38. Isaías Atindi ye kena ele nyama enviou, mokonzi. vai até a casa Abi do keli rei. bose Ezekias. Ele vai até a Debi casa se de azokufa. Ezequias. Debi se azokufa. Atalaki mapinga na ete. Atalaki amene ete.
alobaki esili Mas ele l'éternel. diz ao assento do Senhor. Oh non, Ah, não. Ézéchias, Ezequiel, avec une prophétie. eu posso profetizar. Avec une Eu prophétie. posso profetizar. Je vais prophétiser. Eu posso profetizar. Ntango aye Quando ele azopesa Ezekias ele dava a les Ezequiel. ordres comme si Ezekiel azalaki mwana ye. Ezequiel, Ce que j'ai appris aujourd'hui, o que eu aprendi hoje. un ministre de Dieu Ministro de est Deus. plus que même le président de É l'État. mais do que Un ministre de Dieu, O ministro Azali de Deus Kola, ministre está de acima do un ministro ministre dessa de terra. O Dieu, ministro un de pouvoir Deus surnaturel qui dépasse le monde, parce qu'il est la bouche de Dieu, il répond de Dieu. Laisse-moi dire une fille, tu n'es pas un serviteur d'un peuple, tu n'es pas un serviteur d'un gouvernement, tu es un serviteur de ton ventre, de ta famille, mais tu es un serviteur de Dieu, tu n'es pas de Dieu. de Deus. Bouche, A boca, la bouche, a boca, monoko, a boca, monoko. a boca. Les gens de Mangala disent ceci. As pessoas de Lingala La dizem bouche assim, ici a monopólio, a fait fouetter les derrière. a traseira. Monoko ebeti asima fini. A boca já fez Bem, chicotear bem. a traseira. Bem amado. Enfer oyo kawana. O inferno que você ouve, Le chaîne de feu oyo kawana. o fogo que você ouve, Si tu continues dans cette marche, se continuar c'est nessa ta marcha, propre bouche será tua qui própria va boca t'amener que vai là-bas. te levar nesse lugar. Nani felo oyo kakuna O faire. inferno que você ouve C'est ta propre bouche. é a tua própria Quand boca. Dieu te tue pas, Quando Deus não parce qu'il mata, savait qu'un jour, porque ele sabe que um le dia, 10 juillet no 2021, de il julho y aura un jeune serviteur qui va se lever pour t'avertir, papa, maman, jeune, frère, contrôle tes yeux, focalise-toi de ce que Dieu te dit de faire. Ne cherche pas de gauche à droite, sinon tu finiras mal. Cette génération est détruite, Esta geração está destruída. et plus de morts, et surtout les jeunes qui Tem meurent. mais mortos, principalmente Vous ne verrez pas jovens. que dans le monde, c'est toujours les jeunes Principalmente jovens. qui hoje font em dia. toujours de mauvaises choses, São mais deles a fazerem mais coisas. mal interprétées, São interpretados. pas vraiment de bonne réputation, Não têm boa reputação. pas de bonne... Donc, comment je peux dire cela? Não têm bom caminho. Donc, les jeunes, révoltons-nous, Jovens, réveillons-nous. levantem. On a trop sali notre personnalité. Sujamos muito a nossa À cause personalidade. de quoi? Comme Por ça. causa de quê? Comme Por ça. causa de Comme olhar, ça, olhar, comme ça, olhar, comme ça, olhar. comme un voleur. Como Un gato. voleur pour bien Como voler, ladrão, il fait quoi? ladrão para bem roubar. Regarde à gauche, Ele olha à direita, ele olha à esquerda, derrière, atrás, devant, à frente, mais sauf, mas il oublie là aussi. ele esquece lá em cima. Il oublie là aussi. Esquece lá em cima. Quand tu fais toutes ces Quando choses-là, você olha, sache bien que saiba que il y a un seul juge, il y a un seul maître, il y a un seul rédempteur, il y a un seul père, il y a un seul sauveur qui te voit avec tous tes regards, avec tous tes regards, avec tous tes regards. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les frères, ce n'est pas les sœurs, mais c'est ton Dieu qui t'a créé à son image. Il te connaît mieux que moi. Et ce jour-là, il te dira, c'est donc que je t'avais donné. Esse dom que eu dei para Deus. Qu'est-ce que tu lui as fait avec T'as la peuple de Olha o povo da C'est à cause de toi, non? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Parce que tu ne parviens pas Porque você não demora, à rester constant. não fica firme onde Deus te vê. Je crois que je ne vais pas finir ce verset. Eu acho que não vou terminar esse versículo. Je crois que je peux pas. Eu acho que não vou conseguir. Ça beaucoup de choses. Há muita coisa. Ça beaucoup de choses. Muita coisa. Attends pour la parole. Já clamamos pela palavra de Deus. Un peuple Povo qui ne mange pas bien. que não come em condições. Un peuple Povo qui ne mange pas que bien. não se alimenta em condições. Il va aussi mal marcher. Ele vai marchar mal. Vai caminhar mal. Let me teach you. Deixa-me te ensinar algo. The people, As pessoas il y a bien que não estão a comer bem como andam. Ici la guise. Você vê, tipo, tá tremer. Se você lhe empurrar, il peut tomber. ele pode cair. Mais un peuple qui mange bien, Mas um povo que come bem,
Et la nourriture que je parle, E do alimento ce que n'est está pas les falando. foufous que tu Eu não manges estou là. falando do funcho que Ce n'est você pas les come. bousards. Não estou falando das Ce n'est coisas pas que você come. Não l'hamburger. estou falando do Ce n'est hambúrguer. pas ce que tu Eu não penses estou là. falando das coisas que Mais você ta pensa. nourriture, c'est ça. Mas o teu alimento Ta é nourriture, isto. c'est O teu ça. alimento Il é a dit à palavra. Josué Ele diz, premier, livro de Josué conseille tes primeiro. livres, Pega nesses livros. médite-les, Diga, jour, dia, nuit. noite. Ne t'éloigne pas Não de te ces distancies livres, das car coisas tu das palavras prospéreras, porque você car tu prosperará. feras de grandes Você fará grandes choses si coisas. tu médites Se você cette parole. meditar esta palavra, Ce n'est pas de la magie, não é ce n'est magia. pas de la magie. Não é Et c'est magia. pour cela, là même maintenant, Por isso é que nesse vous verrez qu'il y a des jeunes você serviteurs, verá jovens servos bazo kende, estão aí bakatelolemo, para lhe cortar a língua, baformuler misu, para lhe abrir os olhos, pourquoi appeler ça la prophétie à para começar a dar profecias de Mais direito. pour moi, ce n'est pas des choses nouvelles. Mas isso não é novo para mim. Parce que Christ a dit, Porque Cristo disse il y a un moment que chegará um que le momento faux Christ va venir, que le faux Jésus va venir. Il va séduire son peuple par des miracles, par des fausses doctrines, par des fausses prophéties. Même ces élites seront attachés à serão cela. apegados a isso. C'est la parole de Dieu qui dit É a cela. palavra de Deus que diz C'est isso. la parole de Dieu qui É a dit cela. palavra de Deus que diz isso. Bien aimé, Bem amado, Otala Mokili, olhem o mundo. regardez le monde. Olhem o Le mundo. monde ne veut pas la vérité. O mundo não vive na Le monde veut qu'il y verdade. ait la O démonstration. mundo só vê a demonstração. Ele vai, Ele vai, pá, começa a cair, ué, pum. As coisas vão acontecer. Bien aimé, Bem amado, ce n'est pas la prophétie. não é a Ce profecia. n'est pas les miracles Não é um qui milagre te sauvera. que vai te salvar. Ce n'est pas la prophétie. Não J'insiste. é a profecia, Pas eu des insisto. miracles. Não é um Pas milagre. des songes Não é o qui sonho te que sauvera. vai te salvar. Mais les choses qui vont te sauver, O que vai te salvar quand tu marches dans é cette quando parole, você marcha dans nessa la palavra, sainteté. na santidade. Parce que la parole de Dieu Porque a palavra nous de sanctifie Deus jour et nos nuit. santifica Il dia e dit noite. cela au Nouveau Ele diz Testament. no Novo Testamento. Sanctifiez toutes ces Santifica choses tudo dans la parole dentro da palavra de Dieu. de Deus. Oh my God. Amen. Oh my God. Les frères, je peux nous aider à regarder là. Eu não vou te levantar até a hora. Nous arrivons. Nós estamos lá chegando. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est notre garantie. é a nossa garantia. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est notre arme. é a nossa arma. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est notre é a vitamine. nossa vitamina. La parole de A Dieu, palavra de Deus c'est notre é a protection. nossa La proteção. parole de A Dieu, palavra de Deus c'est l'assurance. é a La segurança. parole de A Dieu, palavra de Deus c'est la preuve année qui montre que é a prova que Dieu nos est mostra l'enfant que de você é Dieu. filho de Deus. Même pour bien parler avec Dieu, Mesmo para falar bem com il faut que Deus, tu lui parles dans sa parole. você tem que andar no seu caminho, Dans sa parole. na sua Papa, palavra. tu avais dit ceci, avec ceci. Papai, falaste isso e aquilo. Mais comme tu n'as pas les paroles, Mas quando você não tem qu'est-ce que palavra, tu vas dire là? o que é que você vai falar? Tu vas dire quoi? Você fala, Tu vas dire quoi? vai falar o quê? Réveillons-nous. Acordemos. Frères et sœurs, réveillons-nous. Acorda. Levanta. Réveillons-nous. Levanta. Et nous voulons que Dieu agisse. Nós queremos ver Deus agir. Nous voulons que Dieu Nós justifie. queremos que o Senhor Ceux-là qui justifique servent Dieu en esprit en aquilo vérité. que, aqueles que Malachi servem s'est a Deus posé em la verdade. question en disant, Malaquias se perguntou comment est-ce qu'ils voient? como é que eu, Comment est-ce que nous, ces como é que peuples, nós desse nous povo, servons Dieu nós servimos a en Deus esprit et en em vérité? espírito e em Mais verdade. nous ne Mas a prospérons gente pas. não prospera. Mais nous ne... Nous, Mas nous a ne- gente, comment je peux dire cela? como é que eu posso Nous falar n'avançons isso? pas. A gente não Nous ne avança. battrons pas A gente bien. não se enquadra Pourquoi? bem. Por Dieu quê? dit. Porque Deus Mais disse. Dieu dit, Mas Deus disse. votre nom est O noté vosso nome dans está les anotado livres des no souvenirs. livro dos Votre nom est das noté lembranças. O vosso dans nome les está carnets anotado de Dieu. no carnê de Qui Deus. signifie quoi? Que significa, Même si tu souffres, mesmo que você même sofra, si la mort est devant mesmo toi, que a morte está même diante de s'il ti, n'y a pas de travail, mesmo que não há même trabalho, si tu manges pas mesmo bien, que você não même come si tu bem, n'es pas bon mesmo santé, que você não tem même boa si saúde, tu n'es pas mesmo bien, que você même não si está tu bem, n'habilles pas bien, mesmo que você mais não la goste de seule condições, chose, mas a si única tu coisa sais que que você aujourd'hui si souber la que mort vient, hoje a morte que moi vem, le frère qui suis que devant eu, vous, o irmão que que estou toi la aqui, sœur qui est assise que là, eu mesmo que le irmão frère que qui está est là à aqui, o irmão côté, que está ao lado, que je sais que eu sei que même que si la mort se mesmo tient à ma que a morte porte, bater na dans ma minha porte, na je minha sais que porta, j'irai eu tout sei que droit eu irei vers mon diretamente, Père, direito j'irai tout até droit o meu Pai, vers mon Père. diretamente C'est là qui craignent de até ce o meu monde. Pai, a essa Oh, bazobanga aqueles liwa, que amam bazobanga a lipepe, morte, les abato oyo, aqueles qui ne marchent que pas, não marcham, qui ne marchent pas que não bien caminham bem avec leur com Dieu. esse Ils n'ont pas Deus.
l'assurance, mais celui qui sait, celui-là c'est mon père. En lui, je confiance, je dépends à lui. Il connaît que Adam mon Dieu, Adam mon pépé, ça maintenant aussi qu'a été, ça maintenant voit 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 qu'a été. Je déclare pour toi, sois la tête, sois la tête, sois la tête, et non la quai, sois la tête, et non la quai. Même si va être 1000, même si va être 10 000, on a connu ta vie, les jours J, va tout d'ailleurs, va Banzana, c'est la Sambo, parce que la mission, on va Mathiayo, il faut soit peuple Wana, tant qu'on réalise mission en été, tu ne peux jamais ôter ta vie, tu ne peux jamais ôter ta vie, tu es un choisi de Dieu, un élu de Dieu, parce que tu as besoin de Dieu en toi, il faut suivre la beauté, il faut peuple Wana évacuer, Namboka Oyo, Emakele Oyo, Nakanté Oyo, il y a un prophète de Dieu, il y a une servante de Dieu, il y a un homme de Dieu, il y a une sœur de Dieu, il y a un frère de Dieu, parce qu'il dit à Ézéchiel, ce peuple-là vont savoir, Israël, il y a un prophète de Dieu. Je te dis aussi, dans ta famille, vont savoir, il y a un appelé de Dieu. Parmi ton peuple, vont aussi savoir, il y a une servante de Dieu. Dans les nations que nous avec, ils vont savoir qu'il y a un homme de Dieu. La femme voit cet homme-là. Il voit cet homme-là. Il passe, il monte. Il passe, il monte. Il passe, il monte. Alors, alors dit non, cet homme-là, cet homme-là, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. La distinction que Dieu va faire entre ceux-là qui expliquent son nom, entre ceux-là qui respectent son nom, entre ceux-là qui ne mensonge à son nom. Samba Kosala ete, Kayeba ete, Yokambola Kanaye, Yokobeka Torote, Yokobeka Torote. Il dit, l'Esprit de Dieu lui-même rendra témoignage que toi que tu es là, Dieu t'a appelé, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur abençoe a Qu'il ressort l'honneur et la gloire. Que le Seigneur que le Seigneur abençoe. Je vous demande juste d'aimer ma chaîne et de partager ce message, ainsi que de vous abonner sur ma chaîne Ministère de la Repentance TV, Ministry of Repentance.